O problema está segurando as duas aqui, essa empolgação. Sabe quando a gente faz um programa que vem aqui de dentro? E sabe quando alguém dedica uma vida como ela está dedicando agora a fazer a tal catequese? Vai ser duro segurar a gente aqui de falar que não vamos parar, que o programa não vai acabar. E a gente estava querendo, você disse no bloco anterior que chega do Brasil fazer canja de galinha com ovos de ouro. O que significa esta frase maravilhosa? A nossa galinha de ovos de ouro é a nossa cultura, que é absolutamente única e extraordinária. Quando você olha as prioridades, por exemplo, em termos de orçamento, você vê que não é considerado uma coisa prioritária. Aliás, impostos é uma coisa inacreditável. ISS tem coisas, entrada de cinema, de museu, etc., paga mais ISS como se fosse cigarro ou automóvel, ou álcool, porque é luxo. Alcoólica. É incrível. Teatro isso, é luxo, cinema é luxo, é incrível. E não uma coisa essencial. De formação do indivíduo. E de transformação do mundo, porque se a gente for ver os maiores... Por isso, por exemplo, que a cultura está entrando como quarto tripé da sustentabilidade, porque os maiores problemas que a gente enfrenta atualmente, na verdade, são de caráter cultural. E então, se você não muda a cultura é o jeito de pensar e de fazer. Nesta altura do mundo, o que a gente precisa é mudar este jeito de pensar e de fazer. Eu desenvolvi um método para trabalhar que chama Santo de Casa Faz Milagre. Porque esse ditado é terrível. Porque se o santo de casa não faz milagre, quem é que faz? Então, quando você chega, por exemplo, e a chave também do desenvolvimento está cada vez mais em desenvolvimento local, é nos municípios e nas cidades. Você chega numa cidade e pergunta, o que tem aqui? Eu chego numa praia linda do Nordeste ou do Espírito Santo e falo, o que tem aqui de especial? Nada. E aí, como nada? E aí você começa a tirar. E aí você chega em coisas incríveis. O Espírito Santo, por exemplo, onde a gente fez isso no estado inteiro, ele tem coisas inacreditáveis. Tem a língua pomerana, em alguns lugares do mundo só, tem aqui mais um, onde ela é preservada. Então você tem um lugar que tem uma combinação de gastronomia, turismo, artesanato, cultura, que é uma galinha de ovos de ouro fascinante, mas ninguém sabe. Então isso não é usado dentro da formulação de políticas. O próprio São Paulo Fashion Week se transformou muito rapidamente na maior acho que é a quarta semana de moda do mundo, e como evento é o maior. Em todos os outros países onde tem semanas de moda desse tamanho, é uma coisa que tem o apoio do governo. Aqui não. É iniciativa privada. É totalmente privada. Quando você diz isso, eu vou na cidade, eu vou nas localidades, tal, de vez em quando eu me entristeço quando eu vou. E, por exemplo, em vez de ter um comércio pequeno de rua, de ter essa coisa mais artesanal, de repente eu vejo um empreendimento, um shopping com as marcas, não que eu seja contra elas, mas enfim. Mas entre uma coisa e outras duas, né? Você precisa ter os dois, que é isso. Assim, isso é uma questão que, daí a catequese precisa ainda mudar. Porque as cidades precisam entender, por exemplo, se eu tenho um shopping que é igual a um shopping de São Paulo, qual é o diferencial que eu vou... Se eu estou fora de São Paulo, eu quero outra coisa. E cada vez mais as pessoas vão ser assim, as pessoas se deslocam muito, elas querem coisas diferentes. E isso é um pouco resultado da nossa colonização. A gente ainda quer provar que a gente é civilizado, entre aspas. Então, as cidades menores ficam tentando ficar com cara de cidade grande, não com cara daquilo que elas são, etc. Então, o importantíssimo para o futuro e para a economia criativa é você manter a sua identidade. Lógico que com inovação, com tecnologia, com qualidade, etc., mas trabalhando em cima daquilo que te é próprio. E não tentando imitar mais na catequese. Por exemplo, você fala, fiz um trabalho no estado do Espírito Santo. Governos locais... Sebrae tem um papel importantíssimo aí. Sebrae sempre foi vanguarda, foi um dos primeiros a perceber a importância da cultura e do criativo para os negócios. Governos de estado, sim. Empresários. Empresários muito menos do que eu gostaria. Eu adoraria, por exemplo, fazer catequese dentro da Fiesp, porque as indústrias... Paulo Scaff, o Horácio Laffer Piva, que antecedeu Paulo Scaff na Fiesp, está aqui, por exemplo, e faz parte de grupos, não é?
Agora, por que não na Fiesp, não é? Pois é, porque a indústria brasileira enfrenta um problema sério e uma das soluções que é essa, trabalhar em cima da sua própria cultura, valores de identidade, etc. E isso não é conhecido. Mas o problema é que a gente tem uma cultura no Brasil de trabalhar muito no reativo e não no proativo. Então fica muito em função de apagar incêndios e não de pensar o futuro. Por exemplo, nesse momento a gente está assim, se a economia americana teve a história do tal do subprime, se lá eles consumiram muito, nós podemos ter reflexos. Quer dizer, em vez de estar preocupado com o que eles já estão sofrendo, a gente tem que usar o nosso atraso, entre aspas, para evitar viver coisas que se mostraram furadas no século XX. Vamos passar direto para o século XXI com novas maneiras. Aquela história da década perdida, então já perdemos mesmo, vamos avançar duas, é isso? Por que repetir erros de um tipo de modelo industrial poluente, centralizador, que gera isolamento, que acentua o gap de... social, etc. Por que já não passar para outras coisas? Por isso que a economia criativa é tão interessante, né? E no Brasil, de lideranças governamentais, o Gil tem tido um papel muito grande, ministro da Cultura. E, inclusive, quando ele aponta que a moda é uma questão estratégica para o país, algumas empresas de ponta, sim, e os organismos multilaterais. Então, os organismos multilaterais são formuladores de políticas, né? Eles propõem aos governos, olha, presta atenção nisso, que isso é um caminho. Então, no Brasil, essa discussão, por exemplo, começa com a UNCTAD 11, que era com a UNCTAD 11, a reunião da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que vai ter uma próxima, agora em abril. Em abril, tá. E foi quando começou essa discussão no Brasil. Nisso também mudará certamente esse conceito meio de país desenvolvido, subdesenvolvido, emergente. É totalmente outro, é isso? Totalmente outro. Assim, uma luz. Totalmente outro, porque depende do tipo de régua que você usa. Se a gente usa réguas só numéricas... Aí a gente, por exemplo, o PIB é um jeito de medir riqueza absolutamente estúpido. Porque é um jeito onde, por exemplo, todo investimento em educação é gasto e não é investimento. Mas se você tem como mensurar recursos culturais, recursos naturais, capacidade de cooperação, todas essas outras coisas que estão sendo muito estudadas, né? Você inverte, mensurar isso é complicado. Aliás, a grande questão agora é essa. Porque toda a economia, cada vez mais, é baseada em intangíveis, em coisas que não são materiais. Porém, toda a nossa economia só sabe medir o tangível, o material. E como faz? Aqui mede tanto. Se o ar aqui está gostoso, eu não tenho como medir. Então, o que eu digo é que o que a gente tem feito é como se a gente estivesse tentando medir litros, tem volume, 3 dimensões, com régua. Quando se você tivesse réguas adequadas, o tamanho da economia criativa seria muito maior. E é interessante você pensar, por exemplo, imagina música e audiovisual. Será que eles são de fato importantes? Talvez não. Então vamos imaginar o que aconteceria se eles não existissem. Se não tem música e audiovisual, tem indústria eletrônica? Não tem, porque vai fazer para quê? Para que será que servem os sistemas de satélite? Porque o satélite, como função estratégica de país, de olhar o território, etc., tem um uso muito pequeno. 70% é para transmissão de conteúdos. O que acontece com esses conteúdos? O que será que acontece com a urbanização? Os shopping centers, será que seriam os mesmos se não tivessem cinemas? E por aí vai. Então, quando a gente começa a mudar as nossas réguas, a gente começa a ver que o tamanho e a importância daquilo que a gente está falando, que é tudo aquilo que tem a cultura e a criatividade como matéria-prima, é enorme. E a ideia de chamar de economia criativa, na verdade, nada de novo foi inventado. O que tem é juntar todas essas coisas debaixo de um mesmo guarda-chuva para formular políticas. Porque isso que é importante. Elas precisam de políticas adequadas e da criação de um ambiente favorável. E enquanto não existe a percepção dessa importância, isso não se desenvolve. A gente deu apenas uma pílula. Óbvio que o tempo da gente... A gente ainda é medido aqui também. Aqui temos uma régua, tem um cronômetro, tem tempo, tem limite. Mas isso mudará também. Eu só quero
dizer para você que não só você já me contagiou, a catequese aqui foi feita, tenho absoluta certeza, com milhões de telespectadores, e para eles nós vamos prometer destrinchar muito mais esse tema e continuar a catequese, combinado? Combinadíssimo, conta comigo para o que precisar. Maravilha. Nós estamos chegando ao fim dessa edição, mas você tem um encontro marcado com a gente no próximo programa. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.